Bom, então é isso. Vou começar já, o povo vai pegando depois. Começar aqui com vocês. Vou fazer hoje a planilha todinha do controle financeiro. Vamos fazer aqui para a gente poder ver todas as coisas que a gente aprendeu durante as aulas, para a gente fazer aquele apanhadão geral em tudo, né? Então, vamos começar aqui. Eu vou fazer tudo desde o começo. A gente vai fazer as coisas da primeira aula também. A gente vai fazer uma revisão na formatação. A gente vai revisar a formatação também. Então, vamos começar colocando aqui nos dados, né? Primeiro, eu vou alterar aqui embaixo, ó, nessa parte aqui, eu vou renomear aqui. Lembra que eu expliquei sobre base? Vamos renomear aqui para a nossa base do nosso controle financeiro. E aí a gente vai fazer tudo aqui dentro para depois a gente fazer a cópia dos meses só usando essa base, tá? Então, vamos lá. Vou botar o título aqui, controle financeiro. Eu vou colocar aqui, ó, para vocês verem, ó. Cadê? Tornar disponível offline. Lembra que a gente falou para vocês sobre isso na primeira aula? Que era importante a gente colocar aqui, ó, tornar disponível offline para vocês poderem usar essa planilha independente se a internet está funcionando ou não. E aí a gente vai começar aqui a formatar. Primeiro vamos terminar aqui os nossos dados. Deixa eu só. Data, dia da semana. Lembra que a gente colocou lá? Descrição, entrada e saída. Lembra que a gente botou lá? Na nossa planilha que a gente vinha fazendo. Então, vamos lá, vamos lembrar lá. Aqui, ó, como é que a gente pega esse título aqui e bota em toda a nossa tabela. A gente vem aqui, ó, mesclar célula, tá vendo? Aí, essa informação agora, ela é a informação de todas essas células. Agora, vamos lá centralizar. Alinhamento aqui, ó, no meio. Aumenta aqui. Ó, centralizar aqui no meio. Tem esses dois alinhamentos, lembra? Alinhamento na horizontal e alinhamento na vertical. Vamos aumentar aqui a fonte. Aqui. E aí a gente vai alterar, ó. Vamos primeiro colocar também aqui, ó. Vamos aqui colocar a nossa fonte também, aumentar. Vamos aqui, ó. Regular aqui o tamanho da célula. E vamos aqui alinhar também, ó, centralizar também os nossos subtítulos, né? Para ficar bonitinho. Então, vamos aqui. Centralizar os subtítulos. Centralizar os subtítulos aqui todos. E aí a gente vai dar a nossa coloridinha aqui dentro da célula, lembra? Aqui, ó, vou fazer igual a gente fez da outra vez. Coloridinho de vermelho. Controle financeiro.
E, ó, vamos colorir aqui embaixo também, para ficar tudo bonitinho. Colorir aqui. O branquinho. Vou alterar a cor aqui, ó. Vamos alterar a cor aqui. Pronto. Então, aí aqui, ó, vocês estão vendo que ele tá bem pequenininho? A gente pode aqui também, ó, dar um zoom aqui, porque aí fica melhor da gente estar vendo nossa tabela, tá vendo? E a gente também pode fazer, lembra que eu ensinei para vocês, se eu não me engano, na aula passada ou foi retrasada, que a gente tem um jeito de fazer aqui também, para aqui, ó, para quando a gente fazer a cor de preenchimento, a gente fazer cores alternadas aqui já, tá? Então, vamos fazer isso daqui aqui, ó. Vou aqui selecionar as células que a gente vai utilizar. Eu vou botar aqui um número mais ou menos aqui de 35 e vou fazer aqui as cores alternadas. E aí ele dá essas opções para a gente, tá? Ele já tem essas opções pré-definidas, ó, aqui você pode colocar título, eu vou tirar o título porque eu já fiz a cor do meu título. E aí a gente escolhe essas cores que a gente quer, ó, a cor 1, que no caso vai ser o da primeira tela, e ele vai ser sempre essa cor e essa cor, essa cor e essa cor, para ter as cores alternadas, tá? Então, aqui eu vou escolher aqui, bem clarinho, e a gente está aí com a nossa célula pronta para a gente utilizar. Então, o que, que a gente vai fazer agora? Essa daqui é a nossa tabela base. A gente precisa botar tudo que a gente vai precisar para utilizar ela. Então, eu vou colocar aqui nela, para mim, assim, depois eu vou fazer para vocês um resumo, eu vou fazer uma aba aqui de resumo e vou fazer as fórmulas nele. Então, para mim, aqui, essa daqui só precisa de uma fórmula, que eu vou mostrar para vocês. Essa fórmula que eu vou fazer agora, ela é a fórmula um pouquinho mais avançada, é a função um pouquinho mais avançada, mas eu acho que como vocês já viram funções, vocês vão entender. Então, eu vou fazer aqui uma função de lógica. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte, ó. Essa daqui, if, lembra o que é o if? É o se. Então, a gente abre aqui e aí a gente dá opções. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Se essa daqui for igual, ó, eu estou falando para ela o seguinte, se essa célula for igual a uma célula vazia, ó, que não tem nada, ó, quando você bota essas duas aspas aqui, é uma célula vazia. Se essa célula for uma célula vazia, me retorne vazio. Por que que eu estou fazendo isso? Porque se eu não colocar isso daqui, a próxima, ó, eu vou continuar para vocês entenderem, ó. Aí, 2 pontos, lembra? Vários argumentos, tem que usar os 2 pontos. Ponto e vírgula, tá? Quando ele é entre uma célula e outra, são 2 pontos. Vários argumentos, ponto e vírgula. Se o A3 for igual a uma célula vazia, ó, essas aspas aqui significam célula vazia, me retorne célula vazia, para ele continuar vazia. Se não, ó, esse terceiro argumento é o terceiro se não. Se ele não for vazio, aí eu posso colocar uma função aqui dentro também. Então, eu vou botar aqui, ó, se não, retorne
Aí eu vou colocar para vocês. Ela, que é a A3, com o formato de, ó, D. E dei o Enter. Tá vendo que sumiu? Mas aqui a função tá aqui dentro. Então, o que essa função que eu coloquei, uma função dentro de uma função, vai fazer? Vou ler de novo para vocês. Ó. Se a A3 for uma célula vazia, me retorne vazio. Tanto que não tem nada aqui, não tem nada, vai ficar sem nada. Se tiver alguma coisa, me retorne o texto em DDDD, que vocês aprenderam, que é tipo sexta-feira, sábado. Ó, então eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar o dia de hoje para ele me retornar 2020. Que dia que é hoje? Quinta-feira. Então vocês viram que o que eu coloquei aqui, ó, se eu não colocasse nada aqui, Gente, a Priscila teve um probleminha técnico com a internet. Em instantes ela volta, tá? gente, caiu aqui, voltei. Peraí, deixa eu passar lá. Pronto, voltando aqui. Vocês viram aqui, ó, que eu coloquei só esse texto, A4, ponto e vírgula, DDD, e aqui ele, mesmo sem eu colocar nada aqui, ele me voltou um dia da semana. Então, isso não pode acontecer, isso é um erro. Então, por isso que quando eu vou colocar aqui, ó, a função de lógica, lembra que a gente fez a aula 4, a gente fez a aula 3, tudo sempre passando funções de lógica para vocês, essas funções que tem if, porque é assim, ó, a gente utiliza essa função de if em vários casos, ele é super importante, porque a gente dá duas opções para ele. Então, aqui, ó, eu coloquei o if. Se a A3 for uma célula vazia, esses dois pontos aqui, entre aspas, aqui, ó, e aqui, significa, se o A3 for igual a uma célula vazia, me retorne, esse daqui, esse segundo ponto aqui é o me retorne célula vazia. Se não, ó, esse terceiro aqui é o se não, me retorne, aí eu coloquei outra função aqui dentro. Então, você pode fazer isso também. Então, eu falei para ele, se a A3 for uma célula vazia, me retorne uma célula vazia. Se não, me retorne o texto da A3 em DD.
que seria o dia da semana completinho. Poderia colocar ele resumido, que eu coloquei aqui embaixo também, ó. 3Ds, ele vai me passar abreviado, tá? Vou apagar esse de baixo. Então, vocês entenderam a importância da função lógica? A função lógica permite que você utilize mais, inclusive, do que uma função. Tem outro jeito de você usar mais do que uma função? Tem também, mas aí já é mais avançado, a gente não vai ensinar aqui. Mas se vocês souberem utilizar bem essa função lógica do if aqui, vocês conseguem utilizar para fazer praticamente todas as funções que vocês precisam dentro de uma tabela. Tá? Então, aprendam bem o uso dessa função lógica, que ela é simples, parece complicada no primeiro momento, mas ela é bem simples, tá? Então, aqui, ó, e aí eu vou lembrar vocês sobre o autopreenchimento. O que seria o autopreenchimento? O autopreenchimento é quando você pega aqui, ó, tá vendo aqui que eu selecionei, ele apareceu esse mais aqui? Se eu clicar nele e arrastar para baixo, ó, tá vendo que vai ficando pontilhado aqui? Cliquei, arrastei para baixo, ó, vou até o final daqui, ó. Cliquei e arrastei para baixo. Ó, todas as minhas células foram auto-preenchidas pela função de forma inteligente. Então, ele entendeu que essa função aqui, A3, é dessa célula, referente a essa célula, que essa daqui virou A4 aqui, ó, tá vendo? Porque ele é referente a essa célula. Ele aqui virou 5, porque ele entendeu que a referência dele é essa célula aqui do lado. Então, quando você clica no mais aqui e desce ele auto-preenchendo, ele vai fazer um auto-preenchimento inteligente. Eu poderia também, ó, aqui tem só a informação que a gente colocou, né? Eu poderia clicar nesse mais aqui e descer também aqui assim, dessa forma. E ele ia auto-preencher também com os dias seguidos. Porque ele entende que depois do dia 1º, vem o dia 2, depois vem o dia 3. Então, quando eu peço para ele auto-preencher, quando você clica nesse mais e arrasta para baixo, ele entende que você quer auto-preencher. Então, quando você faz esse auto-preenchimento, ele usa uma função dentro dele, inteligente, para tentar entender o que você quer em seguida daquela célula. Então, se eu colocasse aqui o 1 e pedisse para ele auto-preencher, ele vai, entendeu? Ele vai preencher com o mesmo número, ó. Porque ele vê como se você estivesse copiando e colando, mais ou menos, tá? Mas e se eu fizesse assim, ó, 1, 2, 3... Não, aqui não deu. Peraí. Se eu fizesse aqui assim, ó, clicasse aqui, selecionei tudo aqui, ó, ele vai me preencher 1, 2, 3 de novo, ó. Ah, não. Tá certo. Ó, e agora ele fez o que eu queria que ele fizesse. Sempre que a gente fizer um auto-preenchimento, ele sempre vai olhar a coisa mais lógica para ser seguida. Tipo aqui, ó, se eu escrever loja, escrever barco, escrever mercado, tá? Tem a ver. Aqui, ó, loja e mercado. Aqui, ele vai me preencher que se é loja de mercado, o próximo é loja de mercado, o próximo é loja de mercado. Então, ele sempre vai... Você viu que todos que eu fiz aqui, ele fez uma coisa diferente? Porque ele sempre vai tentar achar a lógica daquilo que a gente está fazendo aqui. Então, deixa eu apagar aqui. Apagar aqui. Pronto. A nossa funçãozinha está escondida aqui. Mas aqui, essa célula aqui, como eu fiz uma função dentro dela, eu não quero que ninguém preencha essa célula para não apagar a minha função.
Então, o que eu faço para proteger essa célula? A gente vai vir aqui, selecionar. Ó, coisinha nova aqui agora, hein? Presta atenção. Como que eu protejo para ninguém mexer aqui nessa célula? Proteger intervalo. Permissões, ó, vou até voltar de novo para vocês entenderem, ó. Selecionei as células que eu não quero que ninguém preencha. Por quê? Porque aqui está com uma função, você não vai precisar fazer mais nada depois que você botou a função aqui. Quando a gente botar a nossa data aqui, ele vai preencher isso aqui automaticamente. Então, eu não quero que alguém venha aqui e bote o dia da semana. Então, o que eu vou fazer? Eu vou proteger essas células para que ninguém mexa. Então, acompanha aqui comigo. Cliquei aqui no botão direito, abriu esse menu. Lembra que se você clicar no botão direito em cima da célula, ele te dá essas opções. Então, você vai lá em proteger intervalo. Se tivesse só a célula, seria proteger célula. Ó, você vem proteger o intervalo. Definir permissões. Ó, aí ele me dá esse aviso aqui. Permissões de edição do intervalo. Mostrar um aviso ao editar esse intervalo. Se você colocar esse daqui, você pode alterar ele, mas toda vez que você tentar alterar, ele vai mostrar para você uma mensagem. Eu vou até colocar aqui para vocês verem que ele te passa uma mensagem, ó. Vou voltar lá na minha última célula, aqui, e vou tentar alterar. Acho que essa daqui não entrou lá. Ó, editável com avisos. Ele não editou. Ó, aqui, ó. Pense bem. Ó, tá vendo? Eu botei lá para ele ser editável com aviso. Então, toda vez que eu tentar editar, ele vai aparecer para mim. Pense bem para mostrar que eu estou fazendo alguma coisa que não era para ser feita, tá? Ó, e cancelei, a célula não se alterou. Agora eu poderia fazer de forma diferente. Vou voltar lá e botar permissão de novo. Ó, cliquei no direito, proteger intervalo, definir permissão, restringir quem pode editar esse intervalo. E aí você pode restringir, tipo, digamos que você esteja compartilhando essa tabela e várias pessoas estão utilizando essa tabela. Então, você quer proteger esses dados, você quer que só você possa fazer alteração nessas células específicas. Então, o que você faz? Você restringe quem pode editar. E aí, quando você pode vir aqui personalizar e colocar mais pessoas ou não, ou colocar para só você mesmo. Vou colocar aqui para mostrar um aviso ao editar, que no nosso caso, como é só a gente que está fazendo, vou botar aqui, concluído. Pronto, agora, ó, editável com avisos. Agora, quando a gente tentar editar, ele vai mostrar aquele aviso. E se você passar o mouse aqui, ó, tá vendo lá em verde? Ele mostrou qual que é daqui. Vou ocultar aqui. Então, aqui está a nossa base feita. Aqui é onde a gente vai colocar os nossos gastos, vai colocar a nossa entrada, a nossa saída. E agora eu vou fazer uma outra aba, que vai ser a aba resumo do mês. Que é onde eu vou colocar aqui para vocês o nosso resumo do mês. Então, eu vou colocar aqui o mês. Ó. E aqui a gente vai fazer nossas funções, tá? Então, eu vou colocar aqui mês. Vou colocar aqui
saldo inicial. Eu vou fazer aqui como se fosse uma espécie de relatório, tá? Pra gente. Saldo inicial, ganhos do mês, gastos do mês. Porque aí aqui eu vou mostrar para vocês várias funçõezinhas, tá? Então vamos aqui, gastos do mês, maior gasto, menor gasto. Então vamos aqui, ó, vou preencher aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante para a gente poder botar aqui nesse resumo. Ah, tá. Vou colocar também quantos gastos. Quantos gastos. E quantos ganhos. Porque aí agora eu vou lembrar vocês do que a gente aprendeu em funções na aula 3, na aula 4, tá? Então vamos lá. Ó, aqui, vamos formatar, lembrar da nossa aula 2 lá, que a gente acabou de fazer, ó. Sempre formatar. Tamanho de fonte 12. Preenchimento, estou preenchendo lá em vermelhinho. Alterar a cor da fonte, vou colocar lá o nosso branquinho. Vou alterar o nosso alinhamento para ficar tudo ali pertinho da onde a gente vai fazer. Ai, ficou assim. Fazer alinhamento à esquerda. Nosso preenchimento aqui. Vou colocar aqui uma corzinha diferente nessa aqui. Vou passar uma linha neles. Lembra que a nossa linha não precisa ser preta, a linha de borda. A gente pode escolher a cor de borda. Então, aqui eu vou escolher uma cor de borda branquinha. Vou passar uma borda nela todinha aqui, ó, tá vendo? E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar, vou aumentar a fonte daqui, e eu vou sumir com essas daqui. Ó, vou sumir com essas linhas de grade aqui, ó, essas outras linhas aqui, para a gente poder focar. Então, ver aqui, ó, linhas de grade. Então, a gente pode sumir com essas linhas aqui, ó. Tá vendo? Então, agora ficou só o nosso resuminho do mês. Então, a gente pode vir aqui. Ah, deixa eu lembrar vocês de outra coisa, ó. Como é que a gente trava uma célula para mostrar para ela que aqui é o título e que ele tem que servir para toda a célula? Lembra isso aqui, ó? Cliquei na mãozinha, segurei, vem até embaixo, soltei. Travou aqui, tá vendo? Cliquei aqui na mãozinha, vou mostrar para ela que essa tabela aqui todinha. Cliquei, segurei, travei tabela. Deixa eu aumentar isso daqui. Pronto, aumentar a nossa descrição. Então, tá aqui nossa tabela travadinha. Quando eu descer, aí tô colocando aqui os meus gastos, ó. Meu título vai me acompanhar.
para o nosso resumo do mês. Vocês viram que eu sumi com a linha de grade, vou sumir com a linha de grade aqui também para vocês entenderem, ó. Como é que eu sumo com essas linhas de grade? Vem aqui em ver, linhas de grade, sumir com as linhas de grade. Aí eu quero que tenha linhas aqui, ó. O que eu vou fazer? Até o nosso 35. Lembra que Gente, probleminhas técnicos com a internet. Em instantes voltamos novamente. gente saiu aqui, voltou. Pronto. Voltamos. Então, aqui, ó, a gente colocou a borda só na parte interna. Vamos alterar aqui, ó, só na parte interna para vocês verem. Lembra da nossa formatação na nossa segunda aula? Vamos aqui, ó, alterar, você vai na cor, você altera aqui. Botou para preencher o que a gente quer, ele apareceu o aviso, por quê? Porque dentro das selecionadas para alteração, tem aquela que a gente deixou de forma segura, que a gente botou para proteger. Então, ela sempre vai aparecer o aviso, porque a gente pediu para ele esse aviso. Então, aqui dei o OK. Pronto, aí agora, ó, tá lá a minha borda. Então, tá a nossa planilha aqui principal feita. Então, vamos voltar lá para o nosso resumo, porque agora eu vou mostrar para vocês mais sobre funções. Depois das funções, a gente vai ver filtro no final da aula, mas vamos aqui fazer, vou retornar, vamos fazer aí um resumo do que a gente aprendeu aqui em funções, tá? Então, mês, vamos botar lá, botar um mês qualquer aqui, só para a gente usar de exemplo, depois eu vou até apagar, porque essa daqui é a tabela base. Setembro, tá aqui, esse aqui é o nosso mês de setembro. A gente pode colocar escrito aqui, ou a gente pode usar a informação de outro lugar. Eu posso colocar aqui, ó. E poderia utilizar alguma coisa que está escrito aqui. Eu não vou fazer isso. Vou botar aqui setembro, mas eu já vou mostrar para vocês como é que vocês fazem isso. Saldo inicial. O saldo inicial eu vou deixar livre aqui para a gente poder colocar o saldo dependendo do saldo do mês passado. Então, eu vou colocar um saldo inicial aqui, 200. Ó, lembra o que a gente falou? Que ele sempre vai entender como um número. Eu poderia ter colocado aqui 200,00 e ele vai apagar esse vírgula 00. Porque ele, se você não falar para ele que você quer esse 00, ele apaga. Então, eu tenho dois jeitos. Se for um número que você quer colocar zeros depois da vírgula, você poderia vir aqui
ó, aumentar casas decimais, ó, ele colocaria. Mas no nosso caso, como a gente vai fazer moeda, o ideal é você vir aqui, ó, formatar como moeda, e ele já vai entender que tudo que você botar aqui é valor de moeda. Ganhos do mês. O que eu vou fazer nesse ganhos do mês? Esse ganhos do mês, eu quero o resumo de tudo que eu ganhei no mês de setembro. A gente vai usar a nossa base para fazer, tá? Mas tudo que eu ganhei no mês de setembro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, sinal de igual. Vim aqui na base, tudo que eu ganhei. Então, eu vou vir aqui. E eu quero fazer a soma. Então, eu vou usar aqui, ó. Eu vou vir aqui. Igual. Igual. Soma, lembra? Soma. Vou até diminuir aqui para ficar mais fácil da gente utilizar. E eu vou fazer a soma dessas daqui. Então, vamos voltar lá. Então, entrando, vou botar a soma aqui embaixo. Fazer uma funçãozinha de autossoma aqui. Ó, botei a minha autossoma aqui. Botei a autossoma de saída aqui. Pronto. Tá somando. E aí, como que a gente vai fazer nesse resumo do mês para ele aparecer aqui nesse resumo do mês? Eu vou colocar aqui o sinal de igual. Foi lá na base. Espera aí que ele... Vou fazer aqui o sinal de igual. Vou ir lá na base. Vou achar o que eu quero. Eu quero isso aqui. Que eu quero as entradas, os ganhos do mês. E eu coloquei aqui, ó, vamos colocar como moeda. E ele me deu aqui valor de 0,00. Porque a gente não colocou nada lá. Mas se a gente colocasse algum valor de entrada, deixa eu colocar aqui como moeda. Se eu colocasse aqui, digamos que eu botei uma entrada aqui de R$5, ó. Tá vendo que apareceu aqui para mim no meu resumo do mês? Porque eu fiz essa função, ó, que vai buscar na base aqui, ó. Ele busca em outra aba. Então, se você colocar a função de igual, ir lá e selecionar o que você quer na outra aba, ele vai aparecer aqui para mim, ó. Então, vou fazer de novo para vocês verem. É igual. Deixei lá, ó. Deixei lá. Vim aqui. Ó, tá vendo? Ele tá aqui, ó. Minha função tá aqui, me acompanhando. Cliquei aqui. Ele vai interligar as abas. O que é isso? Tudo que eu fizer aqui nessa aba, nessa célula específica,
ele vai aparecer para mim aqui, ó, nesse resumo. Então, dei Enter aqui. Vamos de novo, que esse daqui é novidade, ó. Botei sinal de igual. Ó, tá ligado aqui, ó, tá vendo? Cliquei aqui do lado. Não, peraí. Que ele tentou me dar um negócio todinho ali. Vim aqui, tá ligado aqui. Cliquei aqui, ó, na célula que eu quero vincular. Dei o Enter. Tá vinculada, tá vendo? Vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo nos gastos do mês. Botei aqui, sinal de igual. Tá ligado aqui, ó, tá tudo azulzinho. Cliquei na nossa aba aqui, ó. Ele tá tentando fazer copiar a célula todinha, não é isso que eu quero. Fui aqui na base. Vou clicar lá na soma de saída. Vinculei, tá vendo aqui, ó? Base, ponto de exclamação e a célula. O que isso quer dizer? Que você vai pegar na base, que é o nome que está aqui embaixo, ó. Ponto de exclamação e o endereço da célula. Lembra que o endereço da célula é a coluna mais a linha. Então, E35, base, ponto de exclamação, E35. Então, agora eles são vinculados. Maior gasto do mês. Então, como é que a gente vai saber qual que é o maior gasto do mês? Lembra o que a gente fez? Aquele máximo e mínimo. Lembra que a gente aprendeu? Então, agora a gente vai fazer uma funçãozinha de máximo e de mínimo. Então, vamos lá. Como é que a gente chama a função? Igual. Estou aqui chamando. E vou fazer um... Ixi, caiu de novo. Então, o que eu vou fazer aqui? Voltamos aqui, caiu. Vou fazer de novo para vocês verem, porque eu acho que caiu, vocês não viram. Como é que eu faço o maior valor gasto? Vamos aqui. Eu quero saber qual que foi o maior valor que eu gastei no mês. Então, como é que eu faço isso? Eu venho aqui, clico na célula, boto o sinalzinho de igual, boto a função que eu quero, vou utilizar uma das 5 funções básicas aqui, que é o que a gente está focado durante esse curso, tá? Então, vamos aqui no máximo, que seria o maior valor. Então, eu vou dar para ele a referência da onde ele vai tirar esse maior valor. Eu quero que você tire aqui nessa minha tabela. Então, eu vou falar para ele que ele vai me
tirar esse maior valor dessas células aqui. Então, lembra dos 2 pontos. Quando eu selecionar isso daqui tudo, ele vai estar aqui, ó, valor máximo, da onde? Da base, exclamação, que ele quer dizer que é outra aba, do E3 ao 2 pontos E34, que lembra que o 2 pontos é até, então ele vai do E3 até o E34. Então, damos Enter aqui e ele ficou lá ligado. Então, vamos fazer um teste aqui. Digamos que eu coloque aqui um gasto de 5, aqui eu coloco um gasto de 10, aqui eu coloco um gasto de 25. Ele aqui vai me dar o maior gasto de lá, que foi 25. Botei 5, botei 10, botei 25. Eu quero saber qual foi o maior gasto do mês. Ele apareceu aqui para mim. O maior gasto do mês foi 25. Então, vou apagar aqui. Depois a gente faz alguma coisa aqui. E qual foi o menor gasto do mês? Como é que eu sei qual foi o menor gasto do mês? Eu vou fazer aqui, ó, o gasto mínimo. Mesma coisa. Cliquei na base, vim aqui, cliquei nas células, ó, selecionei, segurei, fui para baixo, selecionei. Ele aqui, ó, base, porque é essa aba aqui, exclamação, E3 ao E34, dei Enter, e ele já está interligado lá. Vamos fazer um teste. 2, 6, 9. Qual que é o menor valor aqui? O 2. Então, o que ele tem que aparecer para mim? O 2. E aqui no maior gasto, o 9. Então, aqui ele está ligado direitinho. Gente, se tiver qualquer coisa aqui que vocês não estão acompanhando, não tem problema. Você pode assistir a aula de novo. Vocês vão receber a aula gravada, você vai assistir de novo. Você volta, assiste mais uma vez para entender o que foi feito. Não se preocupa, tudo isso aqui vai ficar gravado, vocês vão assistir de novo, tá? Então, vamos voltar lá. Quantos gastos? Vocês lembram como que a gente sabe quanto de alguma coisa? O count, ó, essa funçãozinha aqui, que é uma funçãozinha básica aqui também. Você não precisa decorar, gente, ó, você precisa aprender para que ela serve. Vem aqui, count. E o que eu quero contar? Lá na base, eu quero saber quantos gastos eu fiz esse mês. Então, o que eu vou fazer? Gastos foi aqui em saída. Então, eu vou vir aqui, selecionar, dei Enter e pronto, ó. Ele está aqui quantos gastos, quantos ganhos. Eu vou vir aqui, ó, no count de novo. E eu vou falar aqui para ele, ó, eu quero que você conte para mim quantas vezes eu ganhei alguma coisa. Então, vou vir aqui, selecionei. Peraí, ele não me acompanhou. Count. Ó, vim aqui, vou selecionar. Ele não está me acompanhando. Peraí, deixa eu ver o que está. Vou fazer de novo.
E aqui, pronto. Agora ele está me acompanhando. Ó, você está vendo que quando ele está acompanhando em uma outra tabela, ele fica aqui, ó. Então, eu quero fazer quantas entradas. Então, eu vou, ó, quero que ele conte a quantidade de vezes que eu ganhei. Então, aqui, pronto. Então, tá aqui o nosso resuminho. Aí, agora, eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz a utilização de filtros. Deixa eu só dar uma alinhada aqui. Lembra do nosso alinhamento? Pronto, alinhei aqui. Não. Aumentar aqui para a gente poder ver melhor. Ó, então agora a gente está aqui, ó, com todas as nossas funçõezinhas, com o nosso resuminho do nosso mês feito. Tá vendo? Então, agora a gente vai fazer o seguinte: vamos aprender agora sobre filtros. O que são os filtros? Os filtros, eles têm a função de ocultar aquilo que a gente não quer ver, aquilo que a gente não está necessitando no momento. Então, eu vou fazer aqui, ó, para vocês, como é que a gente coloca filtro. E quando eu colocar o filtro, vocês vão entender, tá? Então, aqui, ó, quando a gente for colocar um filtro, a gente vai selecionar o cabeçalho do filtro, clicar nesse criar filtro aqui, ó, tá vendo? Parece um filtro mesmo, assim, aquele filtro de café. Então, a gente vai selecionar aqui em criar um filtro, clicar no botão. E ele aqui, ó, tá vendo que ele apareceu um negocinho aqui? Quer dizer que todas aqui estão com filtro. Então, aqui é o seguinte, a gente vai... Eu vou colocar umas coisinhas aqui para a gente poder utilizar. Desculpa. Vou colocar umas coisinhas aqui para a gente poder utilizar. Então, o que acontece? Vamos aqui botar uns gastos aí do mês. Espera só um pouquinho. Gente, é o seguinte, eu acho que o Google aqui vai derrubar a gente, e porque eles não estão mais deixando a sala ficar aberta por mais de uma hora, tá? Então eu acho que, na verdade, seria melhor se a gente trocasse de sala para a gente continuar agora, eu começar esse tópico de filtros que a gente vai fazer para não acontecer da gente cair no meio do negócio, né? Já basta minha internet. Então eu vou só falar aqui com o pessoal do grupo para eles abrirem uma outra sala para a gente se mudar para lá, tá? Espera só um pouquinho.
Então, gente, a gente vai só abrir uma outra sala aqui e vai passar o link novo para vocês, tá? E aí a gente vai abrir essa nova sala e aí eu falo sobre filtros. 5 minutinhos aqui, vou passar, o Lucas vai passar o novo link aí para vocês.